Bem-vindo ao Enfrentando a Dislexia. Meu nome é Caroline e eu ensino mães em 4 semanas a entenderem os efeitos da dislexia em seu filho e ajudá-lo a ser um aluno vencedor na escola. O nosso tema de hoje, nós iremos falar sobre as experiências e as, vamos dizer, vitórias, não sei. A nossa convidada irá nos contar o que ela está aprendendo no curso Aluno Disléxico, Aluno Vencedor. Então, eu vou ver se a Samantha já entrou. Olá, Samantha. Vamos lá, eu vou chamá-la para a gente começar essa live. Eu espero que você fique coladinho aqui com a gente, já começa a compartilhar essa live para um amigo, para uma professora, para alguém que você conheça, para que possa aprender, possa pegar as experiências, tudo aquilo que a Samantha falar, para que você possa ajudar também ou seu filho, ou seu aluno, ou seu sobrinho, quem sabe o seu netinho, né, tem dislexia, ou tem dificuldade de aprendizagem, ou tem TDAH e dislexia, que aí fica tudo um pouquinho mais difícil, né? Então, através do método Aluno Disléxico, Aluno Vencedor, a gente tem ajudado muitas mamães a conquistar essa liberdade e ensinar o filho com um método de estudo para a vida toda, é um método de estudo que ele vai usar para sempre. Então, vamos lá? A minha câmera tá virada. Peraí. Agora sim, a câmera tava virada. Tudo bom, querida? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Aí é boa tarde, né? Aqui é boa noite? Não? Nada aqui já é boa noite do noite. Aqui já são. Ah, então não é tudo noite. É que eu que sempre entro de tarde e eu comecei a live falando boa tarde. E eu falei, não, boa noite. Por isso que eu confundi, né? Ok. Queria te agradecer de novo pela tua participação. E a Samantha é uma das alunas, né, do nosso curso, Aluno Disléxico, Aluno Vencedor. Então, ela gentilmente se dispôs, tirou um tempinho aí do seu corre-corre do dia a dia e falou, não, eu vou compartilhar aquilo que eu tenho aprendido. Então, queria já desde o início agradecer. E Ah, eu que agradeço a oportunidade. A oportunidade de poder participar. Se eu puder ajudar em alguma coisa, é ótimo, né? É maravilhoso. Sim, obrigada. Vamos então começar? Se apresenta, fala de onde você está falando, a sua profissão, e aí depois você fala o porquê que você quis entrar no curso Aluno Disléxico, Aluno Vencedor, que não tem nem muito tempo, né? Tem 1 mês e meio, quase 2 meses. É menos de 2 meses, eu acho. É 1 mês e meio. 1 mês e meio. É. Bom, eu me chamo Samantha, tenho 39 anos, sou aqui de Gravataí, do Rio Grande do Sul, aqui lá no sulzinho do país. Eu, na verdade, assim, foi uma mãe, né, aí há mais de 11 anos, exclusivamente vivendo a maternidade, mas que daí na pandemia se viu naquela situação, com os filhos, a escola, e aí eu me empenhei em ajudar os meus dois, no caso, e aí uma amiga já precisava de ajuda, já ajudei com a filha dela, e aí foi aquela coisa que foi me identificando com dar aulas, com ensinar, e é uma coisa que as pessoas já me falavam antes, quem sabe tu não pensa em fazer, né, uma pedagogia? Eu disse, não, acho que não. E fiquei nessa, de não, enrolando. E aí, no fim, foram aparecendo as crianças para mim, né, e eu comecei a ajudar, o meu foco, principalmente, foi alunas, assim, com problemas de alfabetização, principalmente por causa da pandemia, né, que ficaram em casa e a dificuldade. E aí eu me vi, não, então eu vou entrar, vou fazer a faculdade, vou aprender mais, vou buscar mais conhecimento para poder dar o melhor para essas crianças, né. Já estava dando certo, sem estar fazendo, né? E aí, então, agora aprendizado atrás de aprendizado. E esse ano surgiu uma nova aluna para mim, ela quase completando 10 anos, deveria estar no 4º ano, mas acabou reprovando no ano passado, porque não atingiu os objetivos, não conseguia ler com compreensão, né, ler bem, etc. E aí a gente comecei a dar as aulas ali para ela, ao mesmo tempo que ela era assim quietinha, tímida, né, ali naquele início, mas a mãe disse que anteriormente ela tinha a dúvida da escola se ela tinha TDAH. E ela dispersava um pouquinho, mas rapidamente eu chamava ela de volta e ela já concentrava ali comigo e tudo. Mas nesse primeiro mês com ela, eu já me acendeu um alertazinho, assim, porque ela fazia as mesmas trocas, era a mesma dúvida sempre, tanto na escrita quanto na leitura, sabe? Mesmo que a leitura dela tava silabada, assim, bem marcadinha, e aquela coisa de tentar adivinhar a palavra, né? E aí eu trabalho bastante com o método fônico, então ali eu já estava no caminho, né? Que auxilia muito, então fortaleci isso e fui indo, mas aquela pulguinha atrás da orelha, eu disse, não, eu acho que não é o TDAH e pode ser uma dislexia. Por que que eu pensei na dislexia, né? Porque o meu marido, apesar de não ter um diagnóstico, a gente sabe que ele tem essa dificuldade e era o que eu conhecia de dislexia. E as trocas, né? Troca de letra e troca tanto na escrita quanto na leitura. E aí comecei a conversar com ele e comentar. E ele dizia, vai, espera mais um pouco, de repente. E eu também pensei, de repente é o processo que ela não passou por um processo de alfabetização ali mais explícito e consistente, e ela tem essas dificuldades, então vou esperar. E aí foi passando, né, mês a mês, assim, e essas dificuldades eu vejo que ela não consegue superar, entende? Então, nesse meio período eu comecei, se é isso, o que eu posso fazer? Aí eu fui pra internet, né, fui pesquisar, fui procurar no Google como é que era, o que eu podia ajudar, como que eu podia trabalhar com ela, né, mas assim, muito superficial, muito assim, tem que passar com especialista, tem que fazer avaliação. Eu disse, bom, eu não posso fazer isso porque eu não tenho a especialização para isso, né? Mas eu acho que como a gente vai
botando no Google e o celular vai registrando o que a gente pesquisa. Com certeza. Tava ali no Instagram, quando veio aparecer o teu perfil pra mim. Aí eu, né, assisti os videozinhos e comecei a assistir, disse, vou seguir essa página, esse perfil. E aí comecei, gostei muito da forma clara como tu sempre coloca nos vídeos e a informação que tu traz, que é essa visão da mãe, né? E o que a mãe tem que fazer, uma coisa mais clara pra gente que não entende ainda especificamente sobre isso, né? Então, técnicos, né? isso, né? E trazendo os métodos, né? O teu método, e mesmo que nas lives ou nos vídeos do Instagram, todas as dicas que tu dá, eu fui entendendo, né? Fui entendendo aquilo, eu disse, não, eu acho que é esse o caminho, é isso que eu tenho que fazer. E aí em seguida já veio os vídeos, umas lives mais completas, onde tu explicou, aí eu me inscrevi, assisti as lives, e nossa, assistir aquelas lives assim, foi sabe a luz? Você fala o outro evento, aquele Mães que Sabem Ensinam Melhor. Acho que foi esse, que foi em maio. Sim, foi esse. Isso. Que aí, pra te ver, eu tava com ela desde o final de janeiro, já tinha ali 4 meses. Okay. Que ela evoluiu, mas não foi uma coisa assim, nossa, né? Okay. Ela evoluiu ali na leitura, conseguiu ler um pouco melhor. Quando a gente chama atenção assim, lê de novo o que tu escreveu, né? Aí ela olha com calma e ela percebe que ela trocou uma letra, né? As clássicas, D, T, P e B, F, V, né? Até na fala ela troca um pouco. Okay. E aí, nesse aspecto, ela já começou, já estava um pouco melhor, né? Lendo um pouquinho. Ela viu o erro dela, ela conseguia ver o erro dela. Isso, ela passou a enxergar o erro dela, que antes ela não enxergava, entende? Lógico, às vezes ela não percebe logo o que ela está escrevendo, a gente chama atenção, dá uma lida, vê se tu escreveu certinho. Daí ela olha com calma, aí que ela enxerga onde ela errou. Às vezes precisa ler mais de uma vez, mas normalmente ela já está enxergando onde ela se equivocou ali, né? Fez a troquinha, porque para ela é a letra, para ela tá certo, né? Então, quando eu assisti as lives do evento, foi abriu uma clareira de informação que eu não tinha ideia de todas as dificuldades que a dislexia traz para uma criança. Depois vai virar um adolescente, vai virar um adulto e isso vai persistir. Eu não tinha essa consciência. E eu acho que a maioria das pessoas não tem essa consciência. E isso foi, assim, demais. Sabe quando você diz, meu Deus, agora eu entendo tanta coisa, agora eu consigo perceber tanta coisa. E aí é aquela vontade da gente de, preciso ajudar, o que eu posso fazer, né? Eu disse, não, eu vou dar um jeito, vou comprar o curso, vou fazer, porque conhecimento nunca é demais, né? E se a gente puder ajudar os outros, as crianças principalmente, para que elas, como diz o nome é perfeito, né? Aluno disléxico, aluno vencedor, para que ele vença na vida dele. Eu acho que assim, e tem sido muito esclarecedor, é bastante conteúdo. Sim. Até conseguir botar tudo em prática, né? Mas vamos lá, a gente se organiza. Eu também preciso me organizar, né? Ter ali a regrinha tudo certinho, porque senão a gente se perde, mas é ótimo. Eu só tenho, assim, ó, a agradecer todo o conhecimento que veio e tá vindo. Tá vindo, é verdade. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Antes, então, de você tá fazendo o curso, né, ter me conhecido, antes desse período, ela estava começando, a sua aluna estava começando a aprender, a desenrolar um pouquinho, mas ainda não estava assim, você tinha falado, olha, eu tô vendo que essa técnica é a melhor para ela, então eu tô vendo que esse negócio vai funcionar. Antes não estava assim ou já estava assim? Como é que eu posso dizer? Eu sabia um pouco qual o caminho, né? Aquele que a gente percebe e como eu sigo, né, o método fônico, então a gente vê que vai dando certo. A criança vai absorvendo, ela precisa entender, né, a decodificar, que é a dificuldade dela. Então, o meu receio era isso, era me precipitar em alguma coisa, sendo que é só uma dificuldade da alfabetização que não foi bem feita, né? Sim. Mas aí, com todas as aulas do teu curso que a gente vai vendo, eu fui vendo outras dificuldades dela, que eu não sabia. Questão de, por exemplo, que pode ser, no caso ela não tem, né, o diagnóstico ainda, eu já comentei com a mãe, já conversei, e a mãe vai atrás para fazer uma avaliação. Mas assim, do histórico dela, né, o ano passado todo, a forma como teve intervenção, assim, de aula de reforço, que era com outra professora, reforço da escola, ela tomou medicação, né, porque foi para neuro, numa consulta, o neuro foi lá e, suspeita de TDAH, toma como é que é o nome? Ritalina. E aí ficou tomando 8 meses Ritalina, não mudou o comportamento continuava o mesmo em sala de aula, né, que a professora dizia que se dispersava demais, não focava ali, então a ideia eu acho que era, né, que é TDAH, né, porque se dispersa, porque não tem foco. Então, ficou ali os 8 meses tomando a medicação, a mãe disse, não mudou o comportamento na escola, não mudou o comportamento em casa, ela disse, não vi diferença nenhuma na minha filha, tomando a medicação. Então, e aí chegou o final do ano, né, o resultado veio de reprovou, não conseguiu alcançar os objetivos, aí a mãe disse, eu não vou dar mais, né. E aí foi que ela me encontrou, por indicação de uma amiga, que ela estava procurando outra professora para ver se dava um resultado, né? Sim. E aí que eu digo para ela, a gente vê o resultado, a professora viu um resultado na escola, que ela teve um avanço. Okay.
Mas ela sempre tem, é aquele, dá um avanço, mas volta dali a pouco, porque persiste nos mesmos erros, sabe? Na mesma confusão, assim, na mesma troca. Ela, quando ela chegou para mim, por exemplo, que eu não sabia que tinha a ver com o transtorno da dislexia, ela não sabia a sequência da semana. Uhum. Não sabia Sim. dizer, que dia é amanhã, que dia é hoje. Ver os dias no calendário, né? Os meses do ano. Então, isso tudo eu trabalho, tudo isso eu trabalho com ela nas aulas que a gente vem. Então, agora ela já consegue um pouco, né? Legal. Às vezes ela erra um pouco a sequência, mas ela já consegue saber que dia é hoje. Ela não sabia dizer nunca o dia. Tá, mas é hoje, não foi na escola, que dia tu escreveu a data lá? Aí ela fica pensando, sabe? É muito difícil, principalmente nos primeiros meses, ela nunca lembrava. O que tu aprendeu hoje? O que vocês fizeram na escola? Eu sempre pergunto, sabe? Eu gosto de perguntar, saber como foi tua manhã, como foi teu dia, o que vocês fizeram. E ela nunca sabia, Não lembro. Clássico. não lembrava, não conseguia. Agora ela já faz um esforço, Uhum. né? De eu sempre perguntar, então ela já vê, e a gente começou a aprender pro tal coisa que tu falou. Aí ela, que eu pergunto, não, a Pro não ensinou ainda, não começou a dar aula disso. Ela, não, isso não. Aí quando vê, ela veio com a notícia, a Pro deu aula. Então ela já começou a prestar um pouco mais, né? Tentar puxar mais a memória dela, assim, pra lembrar o que aconteceu, né? Então são essas coisas que eu não fazia ideia. Saber localização, dia da semana, essa organização, né, da vida, da rotina, que interfere nisso. Então, isso eu não tinha conhecimento Isso disso, né? chama, para quem está aqui na live, isso chama orientação espacial, que é clássico, né? Com disléxico direita e esquerda. Tipo, eu sou uma disléxica adulta, que se eu for pedir orientação na rua, a pessoa fala, você vira à direita, depois de 2 ruas você vira à esquerda. Então eu vou fazer assim. Porque aqui é direita, né? Então eu faço assim, ok, depois de 2 ruas à esquerda, ok. Para eu saber, entendeu? Porque eu não quero contar Um método que tu encontrou. É um método que Tu eu vê. encontrei. Mas para a criança, que ela pode ser trabalhada, né? O cérebro dela ainda está em evolução, você pode amarrar uma fitinha. Olha, essa pulseirinha aqui é a direita. Então, toda vez que a professora fala, vamos pegar a direita, vai fazer voleibol, vamos pegar todo mundo a bola com a mão direita. Ela sabe que a fitinha está na mão direita. Ela não vai ter aquela coisa de falar, meu Deus, direita ou esquerda, qual que é? Ela já sabe. Então, é uma ideia para que as mães possam ajudar aí nesse... Porque interfere em tudo, gente. Dislexia não fica só na escola. Interfere no esporte, interfere no dia a dia, na brincadeira com o amiguinho. Eu lembro que eu brincava de Master. Lembra do jogo Master? Não sei se você lembra. Não, era uma capa preta. E você era tipo assim, um jogo que você tinha todas as matérias, matemática, português e tal. Aquilo pra mim eu nunca ganhava uma. Sempre era última. Mas assim, conhecimentos gerais, sabe? Das matérias. Mas assim, era tão gostoso porque eu via que algumas coisas eu sabia. E o que eu não sabia na hora da brincadeira, eu aprendia. Porque era um gritando, outro eu sei, não sei o quê. E aí nessa brincadeira vinha o aprendizado. Sem saber, agora que eu tô realizando, né, com todo o trabalho, com os estudos, tal, eu falei, meu Deus, brincando eu aprendia. Né? Então, esse negócio de ir além da sala de aula, né? E além do sentar na cadeira, às vezes você está em qualquer ambiente que você vai, você está com a dislexia, então você aprende em qualquer lugar. Né? A mãe não precisa ficar. Sim, de formas diferentes, né? Sim. Não precisa ficar parada na escola, é a escola que vai ensinar. Não, por isso que o nosso perfil aqui, a gente fala para as mães, né? Entram professoras como a Samanta, como a Eli também, do nosso curso, que é outra professora, mas a gente fala para as mães para mostrar para a mãe, olha, seu filho pode aprender em casa também, pode aprender na rua, pode aprender com as placas de trânsito, pode aprender com outdoor, ele pode aprender com qualquer coisa. É só você ter a disposição, né? Ter essa verdade. Para poder ensinar. Sim, trazer essas outras coisas, né? Para puxar a criança. Ela nem percebe que ela está aprendendo. Sim, ótimo, né? Verdade mesmo. E me conta uma coisa, Samanta, você já ensinava um método fônico para ela, e agora que você está vendo no curso que tem um método fônico mais junto com umas técnicas de vogais consoantes, que tem que ser aplicadas juntos para a gente ter um bom resultado com o disléxico. O que você achou disso? Conta pra gente. Não, eu já imprimi aquela apostilona lá, e aí algumas coisas já comecei a usar, e eu gosto, né, sempre de planejar e programar, então tô fazendo, já comentei com ela que vou fazer o cartaz para ela levar, então isso tudo já tá na minha cabeça, já tô assim, organizando, né, para que ela comece, para ver se eu consigo avançar nessas dificuldades dela, das trocas, né, trabalhar bastante as letras, o som ali, fazer das dicas dos cartazes, o método de também trazer exercícios e atividades ali, né, numa sequência, como é que eu vou dizer assim, melhorar o que eu já estava fazendo, né? Trazer mais informação, trazer mais uma sequência ali, para ver se eu consigo auxiliar ela para ela avançar, né? Então, comentei com ela, assim, que vamos fazer isso, a agenda. Já estou aqui também bolando tudo, como que eu vou fazer, né? Para ir inserindo isso nela, para começar a ver se traz essa rotina, que ela comece a pensar sobre o que acontece no dia dela, né? Acho que foi semana passada, que nas quartas ela vai no reforço da escola. Mas aí ela pegou no sono depois do almoço e não acordou. Aí eu disse pra ela, e não foi daí, né? E eu disse, como assim? Como não acordou? Vamos botar o relógio pra despertar? Tu tem o celular, vamos colocar o despertador, então? Mas eu não sei pra eu colocar. Eu disse, mas eu te ajudo a colocar ali. Porque é importante tu saber que vai despertar, né? Pra te organizar, te ajeitar, se vai fazer um lanche, que tu tem um compromisso. Então, eu comecei a falar sobre essas coisas com ela, na semana passada agora, sabe? Que eu vou trazer coisas pra organizar, pra ela entender o que acontece no dia a dia dela, pra ela ter mais essa visão, assim. Então, como eu disse, é bastante conteúdo, a gente, né,
veio finalizando agora, e aí a semana passada assisti, terminei de assistir as aulas, mas uma vez só não é suficiente para absorver tudo, é muita coisa, né? Sim. Que para mim faz todo sentido, né, o conteúdo que tu passa ali faz sentido. Agora é questão de sentar e organizar o que eu vou, né, fazer em cada vez, cada aula que eu vou fazer com ela. As atividades, assim, de psicomotricidade, já fiz com ela semana passada. Ah, sim, me conta, como foi? Fiz. Ela achou muito legal, né? Tipo, ela não esperava, ela ficou assim, como assim? O que tem que fazer? Sai, bate os pezinhos, soldadinho, não sei o quê, e vai falando. E aí a gente vê as dificuldades, né? Aí sim. Que foi bem difícil, assim. Algumas sequências que eu fiz com ela foi bem difícil. E aí, ao contrário, então, mais difícil. Que aí eu disse a primeira vez, Aí eu disse assim, a primeira vez, botei no quadro, que tem um quadro, né? Aí eu disse, botei aqui, ó, e tu vai olhando e vai falando, né? Vamos pra ela ter, pelo menos, as sequências pra ajudar ela, né? E mesmo assim, foi um pouco difícil, principalmente no contrário, né? Então, aquelas grafomotoras também tô fazendo com ela, sabe? Então, ela tá gostando de fazer as atividades. A gente sempre inicia fazendo, ó, vamos fazer aqui pra treinar a mão pra escrever, treinar a direção, ó, da esquerda pra direita. E aí ela vai fazendo, sabe? Então, essa semana foi bem legal, assim, ela gostou dessas coisas. Então, e aí, lógico, tem mais atividades, mais sugestões, né, que tu dá. Então eu vou ir colocando, vou botando para ela fazer, para ver se ela vai ajudando ela nessa, Sim, como é que tu disse, a localização, né, e coordenação, tudo isso, para ver se ela vai absorvendo mais as informações, né. Com certeza. Principalmente para as mamães que entraram, agora tá passando carro aqui. As mamães que entraram agora, esse exercício em especial que ela falava das palavras, depois das palavras ao contrário, além dele incentivar a memória do disléxico, que é a memória a curto prazo, né? Ele sempre estuda, depois não lembra, ou ele quer falar o nome de uma coisa e não lembra, ele quer contar uma história, mas não sabe como contar, conta tudo estranha. Então, esse exercício, ele está incentivando essa parte cerebral que o disléxico tem mais dificuldade, e está ali empurrando, falando, trabalha. Praticamente, o método do aluno disléxico, aluno vencedor, ele vai ensinar o seu cérebro a ler e escrever. Só que não é só ler e escrever, é um conjunto, né? É uma organização, é psicomotricidade, são exercícios, a mãe trabalhando junto com o filho, ou a professora com o filho, é tudo um conjunto que tem que ser trabalhado, palavras são palavras, lista de frases, rimas e por aí vai. Para que essa criança consiga chegar lá, a gente faz uma programação, né, de uns 10, 11 anos, máximo 12 anos, sabendo estudar, sabendo ler, sabendo escrever. Claro que não vai ser fluente, perfeito, né, como o não disléxico, que respira e lê. Mas vai ser uma leitura compreensível, ele vai ler e vai compreender. Esse é o nosso objetivo, né? A melhor fase, que eu sempre falo para as meninas no curso, é de 8 anos até mais ou menos uns 12, 13 anos. Então, essa idade a gente pega forte nos estudos, nas técnicas, para que quando ele chegar lá no Fundamental 2, né? 13 anos, Fundamental 2, ele consiga estudar. Isso já o sexto ano eles fazem 12 já, no Fundamental 2, eles fazem 12. Com 12 já está no sexto. Ok. Então, 13 no sétimo. Então, essa é a idade perfeita de trabalhar com essa criança. Então, ele vai para a escola média sabendo do método de estudo, sabendo que ele vai querer estudar, ler, porque ele fala assim, nossa, eu consegui finalmente ler, entender isso, interpretei esse texto, fiz um tema, fiz uma redação que a professora gostou, finalmente, né? Então, ele vai querer cada dia mais fazer esse conteúdo, né? Então, é um momento especial, que eu acho que se eu, na minha época, tivesse... É que eu tive uma psicóloga do meu filho, que ela é psicóloga e fono, que ela fez o que eu estou fazendo por vocês. Entendeu? Ela me falava, Carol, faz esse curso, Carol, faz aquele curso. Carol, olha, tá saindo esse curso aqui, olha, vai na Associação Italiana de Dislexia, vai ali, vai aqui, compra esse livro. Olha, a casa editora sai um livro novo, assim. Então, essa técnica, essas dicas, ela fazia comigo. Aí, chegou um momento que eu já sabia, já tinha absorvido tudo, a André estava indo bem na escola, e eu falei, e aí, agora, né? Tudo isso. Meu Deus, né? E aí Deus falou, não, agora você passa isso, espalha, abre seu canal, espalha, conta, chama as mães, fala das informações, porque tem muita criança sofrendo por aí. Principalmente no Brasil, que a lei é nova, é tudo muito recente, poucos profissionais, né? Tem aí a especialização em transtorno específico de aprendizagem. E os que tem, tudo custa muito caro, a gente está falando sobre isso hoje, né? Para ter um laudo particular, é tudo muito caro. Então, a mãe, sabendo de todo o percurso, o que fazer, como trabalhar em casa, né? Como o profissional está trabalhando, se realmente está fazendo o trabalho dele, ou se só está ali enrolando, é fundamental, você não está perdendo tempo. A gente está com um relógio, eu imagino assim, ó, um relógio fazendo tic, um menininho de 8 anos até chegar aos 13 anos, que passa assim, né? Boa. E o cérebro dele lá parado. E o tic, batendo no cérebro dele parado. Você não tá incentivando, você não tá ali trabalhando, você não tá fazendo exercícios. E o bichinho ali, sem ler, sem escrever, que negócio, entendeu? Como a gente falou no curso, ele até tenta ler. Mas como é que ele vai ler coreano se ele fala português? Exato. Né? Tu vê que eu vejo, assim, aquela que existe a vontade. A criança queria, sabe? Que nem eu vejo ela, assim, ela gostaria muito de estar lendo os livrinhos, né? Toda noite um livrinho novo e entender a história, né? Acho que isso é o mais legal da criança, a felicidade dela é quando ela leu e ela entendeu, né? Então aqui quando ela consegue, por exemplo, ler uma frase que ela não trocou nenhuma letra e ela entendeu, né? E ela comemora, e eu comemoro junto com ela, assim, sabe? Porque é muito feliz, ela me olha, tu viu que eu li? Vi, tu viu que tu leu? E aí ela fica feliz, é muito legal isso, porque abre as portas para a vida, né? Saber ler e escrever
abre as portas para tua vida. Então é isso que a gente mais quer, a forma que eu penso, assim, o que mais quero é que ela tenha todas as oportunidades de aquilo que ela desejar na vida dela. Sim. Mas é preciso, né, que ela tenha ali um olhar diferenciado. Sim. E que a gente percebe, assim, acho que a gente comentou também, né, e tu acabou de falar agora também, a questão de que a gente tem poucos profissionais. E acho que até porque não tem na faculdade, não tem, né? Eu nem sabia, né? Tô cursando, então eu nem sei que não vai chegar no final e não vai falar sobre isso, né? Eu acho que em pedagogia eles até falam, mas é minúsculo. Pelo menos em psicopedagogia é uma coisa assim, minúscula. Imagina. Eu acho que não sei se foi a Glaucia que comentou que em pedagogia nem tem, Ela... nem fala. Eu vi que tem uma cadeira lá no final, eu acho que é de psicologia na educação. De repente ali pode ser que fale alguma coisa. Mas é tão raso, né? E a gente vê o quanto tem de criança que precisa e que precisaria de um olhar diferenciado na escola, né? E fica aquela coisa meio que empurrando, né? Empurrando, empurrando. Ano passado, que depois eu acho de 10 anos aqui no Brasil, sem reprovar crianças em todo o Fundamental 1, porque eu não sei se era em todo o Brasil, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, a gente ficou uma década em que não reprovavam as crianças no Fundamental 1. Então ela passava para primeiro, para segundo, para terceiro, para quarto, para quinto e ia para o sexto, Fundamental 2. Aí lá o bicho pega. Porque lá reprova, lá é um monte de professor, né? Com um monte de conteúdo, tudo separadinho, cada um com suas provas, com seus trabalhos. Então, e aí ano passado, a lei, voltou a lei de que reprova. Só que reprova a partir do terceiro ano. Então, por isso que ela reprovou. Porque senão, ela teria passado para o quarto ano. Se continuasse como estava, ela teria passado para o quarto ano. Aí, isso que, né, pensa no quarto ano, uma criança que não consegue ler uma frase, muito menos um texto, que seja um texto de 5 linhas, um textinho, um parágrafo, e não consegue interpretar aquilo. Como? Fora isso, que daí, né, que nem a questão que tu disse que o cérebro trabalha muito mais para tentar decodificar aquilo ali. Então, o cansaço mental dessa criança. E ela não vai, e aí o ano vai passando, e é conteúdo, como? Vai chegar no Fundamental 2 e vai começar a rodar, ia ser isso, né? Porque como que ia conseguir passar? Se não era aquela coisa, deixa pra próxima, professor. Deixa pra próxima. Não aprendeu agora, não alfabetizou agora, deixa pra próxima. Joga a bucha pra frente, né? Exato. Né? E aí, coitada da criança. Bem assim. Joga a bucha pra frente, fez o que deu pra fazer, agora fica com a outra professora no próximo ano. E aí, coitada da outra professora também, né? Porque ela deveria estar ensinando outras coisas e vai estar precisando ali retomar a alfabetização. Então, é um ciclo que a gente acabou entrando na educação brasileira, que as crianças que têm um transtorno, que têm as dificuldades ali de aprendizagem, não conseguem superar. Se não tiver um olhar diferenciado de enxergar que essa criança precisa passar por uma avaliação para saber de fato o que é. Precisa ser avaliada de forma que dê a ela o direito de aprender. Né? Que foi o que eu comentei com a mãe, né? Semana passada. Eu disse assim, ela precisa passar por avaliação, mas porque ela precisa, a gente precisa ter certeza do que ela tem, e a escola precisa do laudo, né? Para poder ali ela ter direito de ser avaliada dentro das dificuldades que ela tem, não ser cobrada ali como um aluno não disléxico, né? Por exemplo, todos os erros ortográficos. A professora vai cobrar, e aí vai botar que tá tudo errado, né? Ou a maioria das coisas tá errada, não vai perceber que, essa letra que ela sempre troca pela outra. Então, ela escreveu certo, na forma dela, na cabeça dela, como funciona, ela escreveu corretamente. Se ela for ler pra ti, ela vai ler correto. Mas a escrita ali tá trocada. Então, que é o que ela faz aqui comigo, entendeu? Se eu peço pra ela ler o que ela escreveu, na primeira vez ela lê como se tivesse certo, entendeu? Sei lá, dia, né? Ela leu ali dia, mas ela escreveu tia. Ela botou T. E ela normalmente ela não, se ela vai no automático, ela não percebe. Eu digo, olha com calma, exatamente como você escreveu. Aí ela decodifica. E aí ela percebe. Aí ela vai e arruma, né? Mas é muitos sinais, assim, de tudo que tu comenta, que tu fala nos teus vídeos, no curso, que tu fala mais especificamente. Ela tem diversos sinais. E que eles se repetem, sabe? Então eu tô com ela, já tem quase 6 meses trabalhando com ela. E ela tem semanas melhores, que a gente acha, agora vai deslanchar, né? Sim. Mas aí na outra semana ela dá uma baixa, assim. Ela mesma ainda diz, meu Deus, tem vezes, o que tá acontecendo? Ela fala, porque ela vai tentar ler, e aí ela troca as vogais, ou alguma consoante, e aí ela lê, ela tenta de novo, aí ela se fraga que ela tá lendo e eu aponto, né? Fico ali a pontinha da caneta, aponto, que vogal é essa? Como é que é o som dessa vogal? Aí ela percebe, meu Deus, o que tá acontecendo que eu tô trocando tudo hoje? E tem dias que ela tá mais, acho que pode estar mais cansada, né? E aí ela troca, e ela mesmo, às vezes, dá risada disso, mas vamos concentrar então, respira, calma, lê devagar. Pra não... exato, pra fluir melhor. Você sabe que uma coisa muito interessante, que o disléxico, ele tem tudo dentro da cabeça dele. O disléxico que repetiu de ano, ele tem tudo, ele sabe, só que ele não sabe externar, ele não sabe jogar o que ele sabe pra fora. Isso é tão interessante, porque isso aconteceu comigo já. E eu sabia tudo, mas eu não sabia falar como, eu não sabia escrever o que eu sabia. Mas ninguém nunca me falou, então desenha pra mim o que você sabe. Nossa, acho que se alguém tivesse falado, eu ia... Entendeu? Sim, porque verdade. Ele tem, como esse lado artístico dele é muito mais aflorado, ele tem essa facilidade para traduzir em um jogo, em um quebra-cabeça, em um desenho, em um filme. Então bota aí no YouTube e faz um corta vídeos falando desse tema. Já que você não consegue escrever, você não consegue ler, faz um corte aí de vídeo. E o menino tá.
com certeza vai sair uma coisa maravilhosa. Uma coisa interessante que aconteceu, eu fiz um curso uns meses atrás, e aí o professor estava falando, sempre sobre transtorno específico de aprendizagem, aqui da Itália, aí o professor estava falando que ele tinha um aluno, que o aluno nunca fazia nada na sala de aula, ele ia, às vezes não ia, quando ele ia, ele dormia na sala de aula, então assim, ele era bem, como se ele não quisesse estudar, como se ele estivesse sendo forçado, né? E o professor sempre chamava ele, tentava, né, chamar ele para participar, para ver se dava uma acordada. E esse professor era um dos professores do meu curso, e aí ele falou, eu acho que esse rapaz deve ter dislexia, né? Porque não queria ler, não queria estudar, então já era um rapaz que já estava no colegial. E aí ele falou assim, fulano, sabe aquele tema que eu dei da semana passada? Aí ele falou, sim. Aí ele falou, traz para mim em forma de trabalho. Aí ele falou, tudo bem, que tipo de trabalho? Como você quer que eu traga? Como você quiser. Aí ele falou, tá bom. No outro dia ele chegou com um computador, o menino fez um jogo com um programa da matéria que o professor tinha falado, era francês, professor de francês. E ele fez um joguinho, que a pessoa entrava dentro de uma fábrica e falando em francês, o outro recebia, abria a porta em francês, no joguinho porque o menino era craque em tecnologia, amava computador. Então, o que quer dizer? O professor mostrou para ele que ele sabia da matéria, ele sabia dos conteúdos, ele estava ali, às vezes ele dormia, ou às vezes ele ia, ficava aquela cara assim, mas ele estava ouvindo. Então, quando você dá a estrada, né, o lugar para que o disléxico mostre o potencial dele, ele com certeza vai mostrar, porque ele tem tudo dentro dele, só que ele não sabe externar. E eu entendo os professores no Brasil, porque eles não sabem como tirar isso do aluno, né? Eles não sabem qual é o método. Tipo, nós no curso, nós temos o módulo 4, que eu mostro o método para vocês, que é um método clássico usado na Itália. E com aquele método, ele faz tudo. Ele vai para a faculdade, ele estuda no colegial, ele estuda até na escola Fundamental 1, Fundamental 2, com esse método. E ele vai super bem, porque são poucas coisas que ele tem que estudar, né? Ele vai tirar as palavras-chave daquele texto. Então, isso vai diminuir o horário de estudo, isso vai diminuir a concentração, né? O dever de decodificar, né? De ter que ler. O desgaste, né? O desgaste mental ali. Sim, o cansar, né? O estar toda hora, meu Deus, será que errei? Será que eu não errei? Será que eu fiz certo? Será que eu não fiz certo? Então, tudo diminui. E aí vai chegar um ponto que a mãe também vai perceber isso, que tudo diminuiu, que ela não está tão em cima do menino, que o menino está estudando sozinho, ele já tem um método, né, certo para estudar, passa para a professora. E, gente, isso é que nem trabalho de formiguinha. Vai passando para um, vai passando para o outro. Daqui a pouco a mãe já está com uns 5, 6 disléxicos em casa, um grupinho, né? E um ensinando para o outro, e um passando para o outro. Porque conhecimento, como você falou no início da live, né? O conhecimento abre portas, o conhecimento te leva a lugares que você fala, meu Deus, quando é que eu, né? E imaginar de estar aqui, ou de fazer alguma coisa, ou de poder ajudar uma outra pessoa. Imagina um jovem, um adolescente disléxico ajudando um outro adolescente disléxico. Nossa, vai ser maravilhoso quando a gente chegar nesse ponto. É verdade, né? É verdade. É bonito de ver, né? Porque todos têm capacidade. Sim, só precisa do método certo. Né? É verdade. Adaptações certas. E que existe, gente, tem. Só eu chamo a mãe, né? Porque meu canal é para as mães, então só a mãe tá querendo, né? Tá disposta, tá aberta, né? Para falar, não, eu vou dedicar esse tempo pro meu filho, porque depois eu sei que ele vai sozinho. Eu fiz o meu dever. Isso, eu fiz o meu dever. Eu sou cristã, né? Então, na Bíblia tem um versículo que fala sobre flecha, que os filhos são flecha nas mãos do arqueiro. Então, quem é esse arqueiro? Eu tenho como pai e a mãe. Então, quando você mira a sua flecha no lugar certo, independente se o seu filho é disléxico ou não é disléxico, quando você mira ali na educação, no amor, né, no dar tempo para essa criança, né, no dar atenção, fala, filho, ok, mamãe não entendeu nada que você falou. Vem aqui, vamos fazer um trabalhinho manual, você me conta nesse trabalhinho tudo aquilo que você está querendo me falar. E o menino vai lá, porque, né, gênios nos trabalhos manuais, e daqui a pouco ele traz uma coisa maravilhosa, com calma, e fala, mãe, então, eu queria falar isso. Então por isso que eu fiz sei lá, meu filho esse dia fez um bazuca. Ah, mamãe, eu fiz o bazuca porque no jogo falava assim, tal, e eu gostei muito, então eu vi que 3 coisas de um lado, com outro 3 negócios do outro, dava 6, e um negócio no meio assim, eu fiz um cálculo, em vez de fazer maior, eu fiz menor, e aí fiz tudo uma coisa assim, tipo, geométrica, sabe, tudo de cálculos. Eu, meu Deus, Andréia, então praticamente meia hora você foi estudando matemática? Ele falou, não, mamãe, 3 horas. Eu gastei 3 horas para fazer esse bazuca. E calculei com a régua, com centímetro, papapi, papapá. Então, quer dizer, vai dizer que esse menino não é um gênio. Gente, todo disléxico tem um pouco de gênio dentro. Já começa pelo teste que a gente está falando hoje, né? O teste que é feito do QI, ou é na norma ou é acima da norma. Então, vai ser muito difícil se o seu filho não tiver esse lado mais genial, porque o lado direito é sempre artístico, né? Aquele mais holístico, aquele mais criativo. Então, com certeza, em casa, seu filho já deve ter trazido aí alguma peripécia. Que você falou, meu Deus, você fez isso, menino? Mas alguém te ajudou? Não, eu fiz sozinho, tal. Ou uma palavra estranha, né? E com certeza, a tua aluna vai trazer alguma coisa que você vai falar, meu Deus, quem te ensinou isso? Sim, às vezes, agora eu não lembro, mas às vezes ela fala algumas coisas, ou surge alguma que a gente vai conversando, vai fazendo, e ela conversando, gosta de conversar. Às vezes surge algum assunto, quando ela já trouxe umas 3 vezes já, assim, mas é só fazer tal coisa, assim, assado. Eu digo, nossa, eu não tinha pensado isso. Eu digo pra ela, que raciocínio, hein? Eu digo, e ela fica toda contente, né? Porque faz os raciocínios mesmo, como tu disse. Tem coisas que funcionam muito rápido. E ela tem a memória, eu acho que ela tem uma memória fotográfica.
Visual? Porque é visual, já reparei, porque já teve umas 2 vezes, né, que eu vim com uma atividade pra ela, assim, uma folhinha, e ela, pronto, já me deu isso aqui. E eu, não te dei. E ela, eu já fiz essa folhinha, já fiz essa atividade. Eu disse, tem certeza? E ela tem, e ela pegou o caderno, pensa, a gente já usou um caderno inteiro, sabe? E ela começou a folhear aquele caderno, procurando. Tava lá no início, a folha. Eu disse, como que tu lembrou? Eu não tinha lembrado. E ela, eu me lembrei. Então, ela tem uma memória fotográfica, é imagem, ela tem essa... É uma coisa que ajuda ela na memorização, assim.